Olha só. E agora, uma pauta que a gente já queria ter trazido antes, mas a gente esperou a Paty. Porque os ministros do Lula vão defender o deputado que invadiu igreja. Ai, meu Deus. O Renato Freitas responde a pedido de cassação na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele é do PT. E ele arrolou como testemunha para se defender desse processo de cassação aberto contra ele na Assembleia Legislativa, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Aniele Franco, Igualdade Racial, e incluído também como testemunha, foram incluídos como testemunhas do deputado Renato Freitas. Só para rememorar vocês, ele já sofreu, né, cassação quando ele era vereador. Só que, meus queridos amigos, o Barrozinho, ele usou um ziriguidum jurídico ali, ó, um pulo do gato, falando sobre racismo estrutural para reempossá-lo no mandato, para restabelecer o mandato de vereador de Curitiba do Renato Freitas. Mas você sabe a história desse protesto do racismo, né? Porque assim, ele estava protestando contra um caso que aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro. Foi um rapaz que foi assassinado por outro rapaz negro. Um rapaz negro, ele foi assassinado, mas quem foi o assassino? Não foi um rapaz negro. Então, assim, não tinha um elemento opressor ali, porque eram dois homens negros, né, que estavam envolvidos. E esse incidente mobilizou muitos coletivos negros no Brasil inteiro, inclusive lá na cidade de Curitiba. E aí esse vereador, ele achou que por bem ele poderia entrar para protestar dentro da Igreja Católica. Aí, olha, você percebe a perversão. É porque eu tenho certeza, estou confiante que ele jamais entraria no meio de um culto de candomblé. Mas ele se sentiu absurdamente confortável de fazer protesto no meio do culto da Igreja Católica. Porque, não é claro, né, dentro do escopo progressista, a Igreja Católica ela é uma grande adversária, uma grande inimiga, grande opressora de todo mundo, que não é branco, homem, heterossexual, né? Enfim, né? Todas essas categorias que vocês já estão cansados de ouvir. E aí a justificativa do vereador, eu acompanhei bem esse caso de perto, porque eu fiquei tão, assim, chocada com o absurdo, sabe? Ele justificou porque essa igreja em Curitiba é histórica para a comunidade negra. O nome completo da paróquia é Paróquia Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Historicamente falando, a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos tem uma ligação com a formação das Irmandades Negras Católicas no Brasil Colônia e no Brasil Império. Realmente, né, ela é uma padroeira da comunidade negra desde essa época. Então, por isso que tem esse nome, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Há inúmeras irmandades negras formadas no Brasil, né, irmandades católicas com a Nossa Senhora como padroeira. E aí ele entendendo, sabendo dessa história, né, ele falou, então é lá que eu vou protestar. Né, mas um assunto que não aconteceu em Curitiba, um assunto que vai protestar contra o quê exatamente? O que aconteceu ali? Qual era a explicação desse incidente no Rio de Janeiro? Se foi um homem que matou um outro homem. Né, a culpa é de qual estrutura? Como é que o racismo estrutural vai explicar a agência de um homem contra um outro homem? Como é possível entender que foi a estrutura que fez isso? O outro homem agiu em nome da estrutura opressora que resolveu matar, mas esse outro homem também era negro. Né? Então, assim, não havia exatamente o que protestar nesse caso, porque aquele ali foi mais um crime, infelizmente, né? Mais um crime que aconteceu no Brasil. Né? Todos os dias pessoas morrem no Brasil, são assassinadas no Brasil. Né? O Brasil tem um alto índice de mortalidade, né? Por arma de fogo, por armas de todos os tipos. Né? Todas as raças, né? Todos os grupos sociais sofrem com a violência urbana no Brasil. E esse caso específico, ele não tem o que assim, ser manifestado nos termos da própria teoria. Não tem. Assim, o que você vai falar? Vai culpar quem? Responsabilizar quem? Mas não importava, porque tinha que ter alguma coisa. Não importava se... Não importava se tinha ou não. E ali, como ele era estrangeiro, né, o rapaz, eu acho que era
Camarões, não tenho certeza se era de Camarões. Ele era estrangeiro, negro, né, imigrante, e aí então tinha toda uma narrativa boa para mobilizar mais uma vez a causa, mas não tem um culpado, assim, um culpado no termos de assim, um culpado social. O culpado é o cara que assassinou o rapaz, ele é o culpado, ele vai ser preso, vai ser penalizado em termos da lei. É essa a justificativa, né? Aí o que acontece também, o que me chamou a atenção nesse caso, é que o ministro Barroso, ele entendeu que a cassação do vereador lá em Curitiba foi indevida porque o vereador apontou que ele estava sofrendo racismo estrutural dos outros vereadores que resolveram cassá-lo, né? Que a maioria na Câmara dos Vereadores de Curitiba é branca, né? Claro que né? A cidade de Curitiba, a maioria é branca e todo mundo, a maioria vai ser branca. Se não tem nenhuma novidade disso. O que talvez tenha faltado no caso do vereador é uma inabilidade política para evitar a sua cassação. Primeiro lugar, que ele não deveria nem estar dentro da igreja, né? Que a Igreja Católica não tinha qualquer relação com aquele protesto, ele não devia estar lá. E segundo, uma pessoa que diz defender a democracia, ela deve defender a liberdade religiosa acima de qualquer coisa. Ele invadindo a Igreja Católica, ele está abrindo mão disso, né? Não existe democracia sem liberdade religiosa. Ele entrou lá na Igreja Católica, protestou. Ouvi várias vezes pessoas falando, né, escrevendo para mim, falando, mas a missa tinha acabado. Ué, aí a missa acabou, você pode entrar, invadir, protestar? Continua sendo um local sagrado. Eu sou católica, né? Nós católicos não vamos à igreja apenas na missa, a gente vai lá para fazer orações. É um local sagrado, é um recinto sagrado e deve ser respeitado. Se você não consegue respeitar essa liberdade religiosa, você não está preparado para defender o Estado democrático de direito. Exato. Você não está.